Oi, eu me chamo Felipe de Alencar, eu sou estudante de psicologia e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim trazer um tema bastante atual. Eu tento, na verdade, desenvolver conteúdo relacionado à crítica social e eu não tenho obtido muito sucesso em relação à repercussão desse conteúdo. Eu não penso em desistir, mas talvez fazer uma breve reorientação da direção teórica e conceitual desse momento, né? Afinal de contas, a psicologia é um campo muito vasto e abre portas conversar e dialogar sobre muitos assuntos. E se você se você está consumindo esse vídeo, provavelmente você sabe que é difícil ficar parado em uma temática só, ainda mais pensando na complexidade da sociedade contemporânea. Eu não vou querer parecer um intelectual, porque existe uma pressão muito grande em adquirir repertório e comunicar esse repertório de maneira muito clara e objetiva, coisas que até hoje eu não consigo fazer muito bem, mas eu quero sim vir aqui uma posição reflexiva, conversar sobre um pouco sobre a internet e também as perspectivas de futuro da nossa sociedade. Hoje, esse ano, né, em 2026, tem acontecido muitas, sempre acontece, né? O mundo nunca para e a globalização tem se consolidado cada vez mais, apesar de muitos ou alguns teóricos compartilharem da visão de que a modernidade tem se fragilizado e a vertente mais famosa dessa crítica tem sido a do Bauman, então a da sociologia, tem dito que apesar de no século passado haver um esforço muito grande no fortalecimento das instituições sociais, políticas, econômicas, agora aqui no século XXI, finalzinho do século XX, existe uma tendência a fragilizar essas organizações. E sim, é fato que hoje não existe... É fato não, pode ser que a sua experiência diga o contrário, mas olhar para a nossa contemporaneidade e, por exemplo, olhando e percebendo, por exemplo, que a ciência ela já se confronta com narrativas que não são necessariamente pautadas em procedimentos e métodos, mas em discursos que apelam pro emocional, então apelam para crença. Por exemplo, são exemplos, né, que constatam essa mudança, essa transformação que a sociedade vem sofrendo. E aí, onde que entra a graça disso tudo? Eu, particularmente, acho muito interessante, não trouxe nenhum referencial teórico, mas eu vou aqui fazer um bate-papo por causa de uma série de fatores que não vem ao caso, mas acho interessante ter um diálogo aberto sem necessariamente estar associado a instituições científicas ou então políticas ou então discursivas que façam parecer que a pessoa que diz ou a pessoa que produz não não é tão valiosa quanto o que está construído. De alguma maneira é um movimento crítico, não deixa de ser, e é por isso que eu valorizo tanto a naturalidade durante a produção do vídeo, justamente para exercitar esse convite à reflexão. É muito comum que hoje, por exemplo, nas redes sociais, exista uma enxurrada de especialistas e de um outro lado, uma sociedade que valoriza a especialização e está ali a todo instante incentivando esse consumo de informações, essa produção em torno de uma segmentação que a gente herdou ali da Revolução Industrial. Então, uma pessoa não é mais responsável por todo o processo artesanal da produção de um produto, mas ela é especializada em uma etapa muito específica desse produto. É bom, por um lado, que
a cadeia produtiva se torna mais complexa, mas também, por outro, tem seus prós e contras, tem seus contras, né? Por exemplo, a, ouvi muito uma queixa associada à perda de significado, ou então o, o, o desbotamento e a fragilidade em relação a todo o processo de produção mesmo. Então, isso surge da seguinte forma: meu trabalho não tem tanto sentido, ou então gostaria de estar contribuindo de maneira mais ampla, queria fazer mais coisas, sinto falta de autonomia. Tudo isso são coisas associadas à segmentação da cadeia produtiva, né? E, bom, qual que é o ponto, né? O ponto é que hoje eu não sei qual a sensação que vocês estão sentindo. Gostaria muito de saber. Acho que isso me ajudaria a enriquecer o conteúdo. Mas, na minha pequena percepção e humilde elaboração, eu penso que a nossa sociedade não está caminhando para rumos tão diferentes do que foram nos últimos 300, 400 anos. E o que eu quero dizer com isso é que, por mais que hoje tenhamos aí um contexto altamente tecnológico, um acesso à informação mais facilitado com o advento da internet, ou uma taxa de mortalidade infantil menor com o avanço das tecnologias de saúde, maior acesso ao consumo, isso não se reflete necessariamente em mudanças sociais. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me toca o coração, e brincadeiras à parte, mas pensar que incidências sobre a sociedade que são persistentes não tem recebido tanta atenção quanto, por exemplo, um foguete que foi enviado para Marte em busca de um ideal visionário de colonização, de exploração, que seja, quais foram as motivações. Mas o ponto é que um foguete enviado para um outro planeta tem sido mais interessante do que a solução de problemas que existem hoje. Quais problemas são esses, Felipe? Gente, eu diria que são vários. São, na verdade, da ordem de um espectro gigantesco. A gente pode desde questões financeiras básicas até desenvolvimentos sociais e econômicos. É de se estranhar de que as nações elas tenham tanto potencial de se ajudarem simultaneamente, produzir impactos econômicos e comerciais, mas são incapazes de se mobilizar para, por exemplo, exigir um cessar-fogo, ou então são incapazes de se organizarem socialmente a fim de perpetuar um ideal político que não exigisse o autoritarismo, ou então a exploração do trabalho humano, a fragilização de nações que são baseadas em exportações de matérias-primas. Tudo isso são coisas que, enfim, século XXI parece que não trouxe nada de novo, além dessa reprodução de um modelo onde a subjetividade é novamente ignorada, o sujeito que trabalha é novamente sobreposto, na verdade, exatamente, enfim, ele é o fruto do trabalho, o objetivo final da obtenção de lucro é sobreposto à necessidade de qualidade de vida, ou então a importância de um projeto de civilização mais harmonioso. Apesar disso parecer utópico, é algo que deveria começar a fazer parte das mesas de discussões que, infelizmente, não pensam nisso, né? Não pensam em quem faz, mas, enfim, bom, era isso. Vitória.
Jogada da partida.